abalar, o mundo vai abalar. Quando Jesus voltar, vai abalar. Amém, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O mundo vai abalar, meus irmãos, quando Jesus voltar. Aleluia. Um grande desespero vai tomar conta, meus irmãos, de corações na terra. Pessoas que não deram ouvido à verdade, pessoas, meus irmãos, que não deram ouvido à palavra de Deus, pessoas que não quiseram, meus irmãos, acreditar na Bíblia Sagrada, do que diz ela, pessoas que não quiseram acreditar no poder de Deus. Aleluia. Vai viver um desespero grande, irmãos. Imagina, Jesus aparece nas nuvens, arrebata, meus irmãos, aqueles que são teus, e os que ficarem, porque não vai subir todos, não é todo mundo que vai subir para os céus. Verdade, meu Deus. Eles estão pregando aí, meus irmãos, que Jesus já pagou o preço lá na cruz do Calvário, que todo mundo vai para o céu, mas não é assim não, tem uma regra. Aleluia. E eles não conhecem essa regra, meus irmãos. Eles não conhecem. Eles estudam teologia, estudam ciência, dia e noite estudando, mas não conhecem a regra, meus irmãos, que leva o homem e a mulher aos céus. Não conhece, porque se conhecesse, obedecia a palavra de Deus. Se conhecesse, não andava, meus irmãos, no desejo da carne. Se conhecesse, meus irmãos, não vivia as ilusões deste mundo pecaminoso. A Bíblia é clara, meus irmãos. Nós precisamos fugir das coisas do mundo. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia é clara em dizer: o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno, meus irmãos. Está entendendo isso? Tudo no mundo, meus irmãos, é mau pensamento, é prostituição, é roubo, é matança, é pessoas, meus irmãos, procurando bens materiais, chegam a matar uns aos outros pelos bens materiais. Aí eu fico, meus irmãos, pensando, para onde eles vão levar essa riqueza? Para onde, meus irmãos? Para onde que vai levar? Para onde eles vão levar a riqueza? A palavra de Deus diz que do mesmo jeito que nós chegamos aqui na terra, nós vamos voltar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Caixão não tem gaveta. Não tem como você colocar ali, meus irmãos, as suas vaidades, as suas correntinhas de ouro ou de bijuterias. O diabo é tão terrível, meus irmãos, que ele engana as pessoas. Eles colocam, meus irmãos, aquelas argolas nas orelhas, bijuterias, e sai, meus irmãos, pela rua. Alguns, meus irmãos, vai lá e manda atravessar no nariz. Tem uma aí que esses dias eu fiquei sabendo que deu câncer nela, porque inflamou lá dentro, meus irmãos. Estava correndo lá atrás dos hospitais, dos doutores, para que fizesse lá, meus irmãos, cirurgia e tirasse aquilo dela. Então, meus irmãos, são coisas que o povo está procurando, que vai levar à morte, vai levar à destruição. Tudo neste mundo, meus irmãos, leva à destruição. Então nós precisamos acreditar na palavra de Deus. Examinais as Escrituras, porque haveis ter nela a vida eterna. E esses homens, meus irmãos, eles aprenderam na Bíblia. Quando eles aceitaram Jesus, eles conheceram, meus irmãos, a Bíblia Sagrada, conheceram a palavra de Deus. Pregava, meus irmãos, paralítico andava, cego enxergava através das orações deles. Era assim, meus irmãos. Há 30 anos, 35 anos atrás era assim. Eles oravam, meus irmãos, pessoas eram curadas, pessoas macumbadas eram libertas, os milagres aconteciam. Mas aí, meus irmãos, eles foram permitindo, foram liberando, meus irmãos, as irmãs usarem pinturas, foram liberando as irmãs cortarem o cabelo,
Ô pastor, mas é pecado a mulher cortar cabelo? Claro que é pecado. O cabelo, meus irmãos, da mulher foi dado em lugar de véu. Glória a Deus. Foi dado em lugar de véu. Então você não pode cortar o seu cabelo. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Mas não pode pintar também, pastor? Não pode. Você não pode mudar a natureza que Deus criou, irmãos. Tudo aquilo que tenta mudar aquilo que Deus criou está do lado, meus irmãos, do inimigo. É o diabo que quer isso. É Satanás que quer mudar, meus irmãos, a natureza que Deus criou. É assim, meus irmãos. Então nós devemos tomar cuidado, porque a maioria desses homens, meus irmãos, eles estão vivendo o pecado, a vaidade, os desejos da carne. Estão vivendo, meus irmãos, o mundo lá fora. E a Bíblia fala que nós temos que ser diferente do mundo. Você tem sido diferente do mundo? Ou você continua vivendo como eles vivem? Então, meus irmãos, precisamos buscar de Deus dentro da Bíblia Sagrada. Oh meu Deus, tem misericórdia. Estão, meus irmãos, fazendo aí agora um novo escrito, meus irmãos, da Bíblia. Porque diz, meus irmãos, que tem coisas da Bíblia que está errada. Você está entendendo, irmãos? E é verdade mesmo, meus irmãos. O que muitos têm batalhado contra o que eu prego, eles acreditam, meus irmãos, que a Bíblia tem coisas erradas. Quando eu falo, meus irmãos, que o homem não pode ficar no joguinho, que o homem não pode ficar de bermuda sem camisa pela rua, nem mesmo dentro de casa. Aí vem um desses, meus irmãos, inteligente, intelectual, que estudou, meus irmãos, ali anos, a teologia, a ciência, e vem dizer, meus irmãos, que o irmãozinho, zombando do irmão, zombando dentro da igreja, zombando. Esse dia chegou um irmãozinho em mim, assim disse ele, o estudado, o sabidão, e disse para mim, perguntou para mim se era pecado o homem dormir pelado. Olha que besteira, ele dizendo, meus irmãos, o pastor mundano, aleluia, o pastor mundano, irmãos internautas, dizendo isso, que o irmãozinho perguntou para ele se poderia dormir sem roupa. Claro, meus irmãos, que é pecado, meus irmãos. O Espírito Santo, meus irmãos, ele está 24 horas em nossa vida, ao nosso redor. Tudo que você faz aqui é registrado por Ele. Não tem por onde fugir, não tem onde você se esconder. Ah não, vou lá naquele quarto, lá naquele fundo lá, vou me trancar lá dentro, apagar a luz e ninguém vai me ver. O Espírito Santo está registrando tudo. Ele sabe até o seu pensamento. Aleluia. Ele sabe até o que você pensa, meus irmãos. Até o que você pensa, Ele sabe. Tudo está sendo registrado para o grande dia. Aleluia. Lá, meus irmãos, a porta é estreita, lá não passa bagagem. Não adianta você tentar levar alguma bagagem daqui que você não passa lá. Vai ser lançado fora, meus irmãos, lançado fora. Amém? Precisamos, meus irmãos, entrar em oração. Estamos vivendo os últimos dias, os últimos momentos finais. Irmãos, os sinais já aconteceu tudo. Já aconteceu tudo, meus irmãos. A terceira guerra mundial está para acontecer aí, ó. Você não acredita? Então aguarda para você ver. Já está para acontecer, meus irmãos. Vários países estão entrando. Rússia, Iraque, Estados Unidos já entrou. Já está aí, meus irmãos. A terceira guerra mundial está para explodir. E na hora que explodir, como você vai fugir? Você que não vive em espírito, em verdade diante de Deus, você que vive um coração lá fora, vivendo, meus irmãos, o mundanismo, o desejo do pecado é maior do que a tua salvação. É maior, meus irmãos. A vaidade do mundo é maior do que a tua salvação. Ou você acha que o inferno é apenas uma palavra, é apenas uma história, que não existe inferno? Aleluia. Existe o inferno, meus irmãos, mas também existe os céus.
Aleluia. E Deus, meus irmãos, tem lutado 24 horas, meus irmãos, por dia. Deus tem lutado para mudar o teu coração, para fazer você entender esta palavra. Essa palavra não é minha, não. Alguns podem dizer para você: não, aquele pastor que está pregando aqui é doutrina da igreja dele. É doutrina da igreja, meus irmãos, que um dia vai para o céu, que um dia vai viver a eternidade com Cristo. Aleluia. É o nosso desejo, meus irmãos. Eu não estou aqui, meus irmãos, para contar história, não. Eu estou aqui, meus irmãos, insistindo para que você acredite na palavra de Deus. Não é a minha palavra, é Jesus que está dizendo. É a palavra do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Precisamos, meus irmãos, voltar para Deus. Esqueça dos desejos da carne. Essa ilusão vai passar, meus irmãos. Esses dias eu pregava, meus irmãos, e dizia que nós podemos dar um desconto quando a pessoa é rica. Um rico, meus irmãos, é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, não é assim? Então, meus irmãos, é difícil você chegar lá, meus irmãos, e falar com o Valdomiro Santiago, falar para ele assim: ó, Valdomiro, Jesus vai vir hoje à meia-noite, pega os seus bens, reparte para os pobres, que você vai subir para o céu. Irmãos, dou minha vida que ele não vai, ele não dá, meus irmãos. O coração dele está ali implantado na riqueza, a natureza dele está ali, meus irmãos, na prata, no ouro, no dinheiro. E assim, meus irmãos, Satanás tem feito os pobres, meus irmãos, viver na sua vontade. Você não é rico, você não tem dinheiro, mas você faz a vontade dele. No que, pastor? Nas pinturas, pintura nos olhos, pintura na boca, pintura nas unhas. Tem uns agora colocando aquelas unhas postiças. Aquilo é Satanás puro, meus irmãos, é demônio puro, é coisa do diabo mesmo. Não adianta, meus irmãos, dar a volta para explicar para vocês isso, não. Vocês têm que acreditar no que eu estou falando. É coisa do diabo. Pastores, meus irmãos, que têm ensinado essa mentira, este engano para o povo. Por que eles ensinam isso? Porque eles estão atrás, meus irmãos, do seu dízimo, da sua oferta, do seu dinheiro. Quanto mais dinheiro entrar para ele, mais ele vai se deleitar, meus irmãos, mais ele vai viver, meus irmãos, suas regalias aqui na terra. E é o desejo deles. O desejo deles, meus irmãos, é ficar milionários. E tem uns aí, meus irmãos, que estão ricos, que estão agora até concordando com o aborto. Quem concorda com o aborto? Satanás. Quem concorda com o aborto é o Satanás, irmãos. É o Satanás que concorda com o aborto. Por quê? Porque é assassino. Abortar, meus irmãos, uma criança indefesa, abortar, meus irmãos, uma criança indefesa, está matando ela. É assassino, meus irmãos. É assassino. E assassino vai para os céus? Não vai. Assassino, meus irmãos, não subirão aos céus. Não subirão aos céus. Os adultérios, os adúlteros não subirão aos céus. Os cães, os feiticeiros não subirão aos céus. Os bêbados não subirão. Não subirão, meus irmãos. Homens, meus irmãos, com coração impuro diante de Deus não subirão aos céus. Aleluia. Precisamos, meus irmãos, tomar cuidado. Glória a Deus. Aleluia. Precisamos tomar cuidado como vivemos aqui na terra. Por isso, meus irmãos, eu aconselho que orem. Ore a Deus. Jesus, meus irmãos, quando estava no meio da multidão lá no deserto, lá no monte, orando, pregando, ele deixava o povo ali e orar, meus irmãos. Subiu o monte e oraram. E oraram a Deus, porque ele sabia, meus irmãos, que sem oração ninguém vence. Se você não orar, meus irmãos, você não vai vencer. Vai vir coisas aí, meus irmãos, você não vai suportar. Não vai, meus irmãos. Às vezes eu fico meditando, às vezes eu estou em casa e começo a meditar, meus irmãos. O que vale a sabedoria desses homens? O que vale, meus irmãos? Essa sabedoria, essa ciência que eles têm, não vale nada.
não vale nada. Fica pregando, meus irmãos, que o pecado deixou de ser pecado, que as vaidades deixou de ser vaidade, não é vaidade. Mas o mundo, meus irmãos, está cheio de ilusão, está cheio de pecado, de vaidade, de mentira, de engano, de falsidade, de adultério, de prostituição. E é o que mais tem atacado, meus irmãos. Todo mundo, todo o povo, meus irmãos, na terra está sendo atacado por esse demônio do sexualismo. Estão, meus irmãos, se apresentando aí, meus irmãos, para o mundo, mas nós temos que ser diferente. Por isso que eu ensino as irmãs e os irmãos a andar com roupas diferentes do mundo. Tem que ser diferente, meus irmãos. Se Jesus aparecer nas nuvens e você estiver vestida como veste o mundo, você vai ficar no desespero. Vai ficar no desespero, irmãos. E o desespero será grande. O arrependimento, meus irmãos, vai ser tão grande que pessoas vão tentar se matar e não vai conseguir. Não vai conseguir se matar. Pessoas, meus irmãos, que vão entrar, meus irmãos, naqueles bunkers dentro dos países. Brasil não sei se tem, mas os outros países tudo tem. Tem, meus irmãos, aquelas grutas, eles entram lá dentro. Ali eles fizeram, meus irmãos, lugares ali, fizeram coisas ali para eles viver ali dentro quando acontecer a Terceira Guerra Mundial, ou quando Jesus aparecer nas nuvens, não achar eles. Eles acham que vai conseguir se esconder de Deus. Ninguém nesta terra, meus irmãos, conseguirá escapar das mãos de Deus. Aonde tem um ser humano, ali está o Espírito de Deus, anotando tudo que você faz, tudo que você vive, para o dia do juízo final. Aleluia, Jesus. Então hoje, meus irmãos, a maioria leva de qualquer maneira. A maioria, meus irmãos, estão brincando com as coisas de Deus. Mas na hora que acontecer, meus irmãos, o arrebatamento da igreja, eles vão começar um grande desespero, procurando filho, procurando esposa, procurando um, procurando o outro, e batendo nas portas das igrejas. Muitos vão estar ali dentro, né? Porque o que tem de pastores mundanos nos dias de hoje, só Deus tem misericórdia, irmãos. Só Deus pode ter misericórdia. Às vezes, meus irmãos, dá nojo de ficar vendo as barbaridades que esses homens estão fazendo. E a internet, meus irmãos, parece que chegou, meus irmãos, a internet para liberar esses homens para o pecado, para a vaidade, para anunciar, meus irmãos, mais e mais o pecado sobre o mundo. Isso nós temos que tomar cuidado. É um aparelhinho simples, meus irmãos, o telefone, mas se nós não tomarmos cuidado, ele será pior do que a maldita televisão. É assim, meus irmãos, tem que tomar cuidado. Tem milhares de pastores aí, meus irmãos, que não vê a hora de acabar um culto para pegar o celular e começar a entrar no seu joguinho. Maldição na sua vida, maldição na vida. Aí depois vai orar na tua cabeça. Aí em vez de você receber bênção, você recebe maldição, porque ele está maldito. Pastores, meus irmãos, vivendo na maldição, não pode, meus irmãos, pôr a mão na cabeça de ninguém. Eu não aceito. Por isso, meus irmãos, que é difícil eu visitar uma igreja. Ô pastor Bonfim, vem pregar na minha igreja. Ah, mas não dá não, hein? Não posso ir não. Eu tenho compromisso na minha igreja lá. Não posso sair não. Não vou, meus irmãos. Porque eu sei, meus irmãos, que a maioria lá, seja lá qual a igreja que for, aleluia, a maioria, meus irmãos, tem suas 72 polegadas. E eu vou pregar contra a televisão. Ele vai, meus irmãos, ficar irado comigo. Você está entendendo? Se eu for lá na igreja dele pregar contra o que eles fazem, é perigoso, meus irmãos, eu tenho que querer tirar ele de cima do altar. Então, meus irmãos, eu não posso. Não posso, meus irmãos. Tenho que pregar aqui mesmo. Amém? Se você quer ouvir, que Deus te abençoe, te guarda e te dá a coroa de vida eterna. Se não quer ouvir, é só tampar os ouvidos ou voltar para casa, né? Mas aqui, meus irmãos, nós pregamos a verdade, de Gênesis a Apocalipse. Aleluia! Eu não preciso, meus irmãos, ficar escolhendo, meus irmãos, aqui o que é que eu estou vivendo para me pregar. Não.
Não preciso disso, meus irmãos. Eu prego aquilo que Deus me dá. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos ler? Vamos pregar a palavra de Deus então? Aleluia. Vamos ler, meus irmãos? São Mateus capítulo 13. Aleluia. Oh, glória a Deus. Só não pode ser o 7 hoje, né? Oh, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. São Mateus capítulo 13 e o versículo 11 a seguir. Glória a Deus. Hoje, meus irmãos, é o 18º dia da campanha. A unção de Deus na família. Glória a Deus. Como eu havia, meus irmãos, anunciado, é 1 hora de oração antes da mensagem, e no meio da campanha 2 horas de oração antes da mensagem, e no 21º dia, no último dia da campanha, 3 horas de oração antes da mensagem, para que Deus venha ungir a sua casa, para que Deus venha ungir o seu lar, a sua família. Precisamos da unção de Deus, meus irmãos. Amém? Vamos ler a palavra de Deus? São Mateus 13, verso 11. Glória a Deus. Ao que respondeu: porque a vós, aleluia, é São Mateus capítulo 13, verso 11, amém? E ao que respondeu: porque a vós, oh glória a Deus, a vós outros é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas aqueles não lhe é isso concedido. Amém? Glória a Deus. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Glória a Deus, aleluia. Amém, meus irmãos? Esses 2 versículos. Glória a Deus. Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas aqueles não lhes é isso concedido. A vós outros, glória a Deus. A nós, meus irmãos, foi dado a conhecer. Pode assentar, louvar a Deus com as palmas. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. A nós, meus irmãos, foi dado a conhecer o mistério do reino dos céus. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas aos outros, meus irmãos, não foi concedido, não. Não foi concedido, meus irmãos. Por isso eu digo para os irmãos que nós devemos buscar de Deus em espírito e em verdade, porque a nós, meus irmãos, foi concedido nós conhecer o mistério do reino de Deus. Qual é o mistério do reino de Deus, pastor Novinho? O mistério do reino de Deus é você dominar a tua carne. Aleluia. O mistério do reino de Deus, meus irmãos, é nós dominar a nossa carne e não deixar ela entrar no pecado, na vaidade. Você não pode aceitar a vaidade e o pecado dentro da sua casa. Quando entra, meus irmãos, a vaidade dentro da casa do crente, os demônios entram junto. Está entendendo, meus irmãos? Os espíritos imundos entram junto. Aí você começa a ficar perturbado. Está entendendo, meus irmãos? Nós não podemos levar as vaidades para casa. Não podemos. Aleluia. Existem 3 lugares, meus irmãos, que exigem que haja paz. Dentro da igreja, em primeiro lugar, tem que ter paz dentro da igreja. Aleluia. Dentro da sua casa,
e lá no seu trabalho. Tem que ter a paz, meus irmãos, senão você não consegue viver. Amém? E para nós ter a paz de Deus em nossa vida, por onde quer que nós andarmos, precisamos, meus irmãos, obedecer a palavra de Deus. Aleluia! Precisamos obedecer, meus irmãos, os mandamentos do Senhor. Os mandamentos de Deus, meus irmãos, há 5.000 anos atrás, havia pessoas obedecendo os mandamentos do Senhor. A palavra de Deus nos revela, meus irmãos, que aqueles que guardam os mandamentos de Deus, ele vive mais sobre a terra. Aleluia! Oh, glória a Deus! Vive mais, meus irmãos. E a palavra de Deus nos revela que Metusalém, ou Metusala, viveu 969 anos. Você está entendendo? Viveu 969 anos. Metusala era, meus irmãos, filho de Enoque. Glória a Deus. Filho de Enoque. Enoque, meus irmãos, aleluia, diz a palavra do Senhor que ele foi, meus irmãos, arrebatado de corpo e alma para os céus. Ele andava com Deus, meus irmãos. A palavra de Deus diz que ele andava com Deus. Ele estava caminhando, meus irmãos, e Deus do lado dele. Ele não via Deus, é claro, porque homem nenhum nesta terra viu a Deus. Mas ele ia andando, meus irmãos, olhava no chão do lado direito, ele via, meus irmãos, o sinal dos passos de Deus na areia. Ficava o sinal dos passos de Deus na areia. Era um homem que vivia em espírito e verdade diante do Senhor. Era um homem que confiava em Deus, meus irmãos. Era um homem que guardava a palavra de Deus em seu coração, em sua alma e em seu espírito. E diz a palavra do Senhor que após, meus irmãos, 300 ou 350 anos, ele foi, meus irmãos, arrebatado, foi levado, meus irmãos, para a mansão celestial. Hoje está no paraíso. Aleluia! Oh, glória a Deus! Não passou pela morte. Amém? Que alegria, não, meus irmãos? É muita alegria, não? Subir no arrebatamento e não passar pela morte. Feliz e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Aleluia! Porque subiremos, meus irmãos, para com Cristo a viver a eternidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E é que nós estamos aqui buscando nesta noite a salvação da nossa alma. Eu estou aqui nesta noite porque eu quero ser salvo. Aleluia! Eu estou aqui nesta noite, meus irmãos, porque eu tenho prazer na salvação em Cristo Jesus. Eu estou aqui nesta noite porque eu quero que você conheça este mistério de Deus que Ele tem colocado em nossos corações para nós ir morar nos céus. Porque ninguém subirá no céu de qualquer maneira, meus irmãos. Não estou dizendo que eu sou melhor do que os outros, não. Deus conhece o meu coração, a minha humildade. Não estou dizendo isso, mas no céu não entrará nada, meus irmãos, de qualquer maneira. Lá só vai entrar os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Aleluia! Aqueles, meus irmãos, que viveram com intimidade com o Senhor. E é uma coisa tão tremenda ter intimidade com Deus. Moisés tinha intimidade com Deus, irmãos. Chegou uma época de Moisés, meus irmãos, e o povo já estava ali no deserto, e Moisés falou com Deus, meus irmãos, e pediu para Deus, para que Deus fosse à frente do povo. E Deus disse: Moisés, fica tranquilo, vou enviar um anjo, o anjo vai à frente cuidando de todos. Moisés, meus irmãos, disse para Deus: Senhor, se o Senhor não for, pode riscar o meu nome do livro da vida. Aleluia! Oricanta, alabasturianda. Essa confiança que Deus quer que você tenha, meus irmãos. Essa confiança que Deus quer que nós tenhamos nele. Se o Senhor não for, pode riscar o meu nome do livro da vida. Aleluia, Jesus!
E diz a palavra de Deus, meus irmãos, que a intimidade de Deus com Moisés e Moisés com Deus era grande, porque Deus foi na frente, meus irmãos. Deus foi, aleluia. E diz a palavra de Deus que o deserto, meus irmãos, de dia era 72 graus de caloria, era muito quente demais, e de noite muito frio, meus irmãos, que congelava tudo, era não sei quantos graus abaixo de zero, era muito frio. E diz a Bíblia, meus irmãos, que o Senhor Deus, meus irmãos, de dia, Ele fazia, meus irmãos, uma nuvem e dava sombra sobre a cabeça do povo israelita. Aleluia, glória a Deus, aleluia. É o cuidado de Deus para com aqueles que o amam, meus irmãos. É o cuidado de Deus. Deus tem cuidado com aqueles, aleluia, que vivem na sua presença, na obediência na palavra, na adoração em espírito e em verdade. Deus, meus irmãos, eu costumo dizer que Deus não tem compromisso com aquele que não vive diante dele. Deus só tem compromisso com aqueles que vivem diante dele. Aleluia. E nós temos isso na Bíblia Sagrada, meus irmãos. Daniel foi lançado na cova dos leões, e os leões não atacaram Daniel, porque antes que Daniel caísse ali na cova, o anjo desceu primeiro e tampou a boca dos leões. Aleluia. Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado na fornalha de fogo ardente, que foi aquecido 7 vezes mais. E diz a palavra de Deus, meus irmãos, que o rei olha lá para dentro, não tinha só 3 homens, não era só, meus irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego que estava lá dentro. Tinha ali outro, meus irmãos, de vestes brancas, resplandecida, o 4º homem passeando com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo. Deus, meus irmãos, permitiu que ele fosse lançado, sim, mas Deus entrou lá, meus irmãos, e tirou a temperatura do fogo. Nós estamos aqui servindo um Deus que tem poder de tirar a temperatura do fogo. Estamos servindo um Deus, meus irmãos, que se você passar pelas águas, você não vai se afogar. Se você passar pelo fogo, você não vai se queimar. É promessa de Deus, meus irmãos. Promessa de Deus. Salmo 91, verso 7. 1000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque Deus está contigo. Aonde quer que você pôr a planta dos seus pés, o Senhor está do seu lado. Mas para isso você precisa viver as regras dele. Aleluia. As regras do Senhor Jesus, irmãos. É fácil. É fácil de você obedecer. Não é difícil, não. É só você orar a Deus, que você vai perder o desejo das coisas do mundo. Se você orar a Deus, você vai perder o desejo das coisas do mundo. Porque o desejo das coisas do mundo, meus irmãos, só traz maldição, doenças, terrível. O desejo das coisas do mundo, meus irmãos, traz a morte. E traz, meus irmãos, inimizade contra Deus. Paulo disse isso. O apóstolo Paulo falou, meus irmãos, que aqueles que amam o mundo tornam-se inimigo de Deus. Verdade. Então você começa a partir de hoje a vigiar naquela roupa que você usa, nas pinturas que está usando, nos vícios que você tem, na maldita televisão que está enchendo a tua alma, o teu espírito de maldade. É assim, meus irmãos, e ela tem trazido maldade, tem trazido, meus irmãos, a matança, tem trazido a separação de casais, porque o adultério, a prostituição está ali dentro. E o desejo, meus irmãos, da maioria dos jovens hoje é viver, meus irmãos, os desejos do sexo, desejos malignos, diabólicos. Satanás coloca na mente deles, meus irmãos, para pecar contra Deus, para que quando, meus irmãos, eles morrerem e serem jogados, meus irmãos, no lago de fogo, será o momento mais desesperador, quando o Senhor, meus irmãos, dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. É assim que diz a palavra, irmãos.
E Deus vai dizer assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mas, meus irmãos, a maioria, meus irmãos, estão pregando que Deus é misericordioso, e é mesmo. A misericórdia dele dura, meus irmãos, tremendamente. A misericórdia de Deus dura para sempre, mas na eternidade. Porque aqui, meus irmãos, na hora que você fechar os olhos aqui, você terá que dar conta de tudo que você praticou. Que vergonha, não? Aquilo que tem feito lá nos escuros, escondido, meus irmãos, da igreja, escondido do pastor da igreja, escondido da esposa, do esposo, dos filhos, escondido do patrão. Quantos, meus irmãos, têm apontado atrocidade lá nas firmas, aonde trabalha, aonde trabalhou? Coisas malignas têm acontecido, meus irmãos. Nós precisamos fugir de tudo isso. Aleluia. Olha a palavra do Senhor nesta noite. Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, ante o que tem, lhe será tirado. Aleluia. Você tem o Espírito Santo? Busque mais Ele, santifique mais, procure, meus irmãos, obedecer mais. Ah, pastor, mas aquilo que eu faço não é pecado não. Quem falou que não? E isso, meus irmãos, tem atingido milhões de pessoas. Nós vemos que a maioria serão pegos desapercebidos. Alguns dias atrás, meus irmãos, um pastor debatia dentro do carro, meus irmãos em viagem, e ele debatendo comigo: não, prova para mim na Bíblia que é pecado, prova para mim que é pecado. Ele só obedece, meus irmãos, aquilo que fala a Bíblia que não é pecado. Mas entre ele e Deus, na intimidade como Moisés tinha, ele não tem essa intimidade com Deus. Ele não tem um nascer de novo, meus irmãos. Quem tem um nascer de novo, meus irmãos, sabe o que é pecado. Sabe, meus irmãos. Temos que obedecer a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Mas não precisa, meus irmãos, eu procurar na Bíblia que eu, pastor, não posso ficar de bermuda dentro de casa ou pelas ruas. Que eu sou pastor, eu não posso ficar diante de uma maldita televisão assistindo as pornografias que ali passa. Por que as mentes deles são apagadas assim, meus irmãos? Porque não são, meus irmãos, escolhidos por Deus. Foram chamados? Foram, está lá. É pastor? É, mas não é escolhido para ir para os céus. Todos que não são escolhidos para ir para os céus, debate e combate contra o que nós pregamos aqui. Porque tudo que eu prego aqui, meus irmãos, não é meu, é de Deus, é a palavra de Deus. Eu não tenho nem estudo, meus irmãos. Eu estudei o 2º ano e meio primário, nem estudo eu tenho, quanto mais teologia. Aleluia. E eles, meus irmãos, têm estudado, eles têm teologia, eles têm estudo, têm sabedoria, têm ciência, mas das coisas da terra. Eu não tenho estudo, meus irmãos, das coisas da terra. Eu tenho de Deus, eu tenho do Espírito Santo de Deus, que tem colocado dentro do meu coração como eu devo fazer para me alcançar a salvação. Aleluia, Jesus. Que Deus venha, meus irmãos, ajudar a cada um a entender esta palavra. A palavra de Deus é pura, santa e verdadeira. Examinais as Escrituras, porque haveis ter nela a vida eterna. Aleluia. Precisamos, meus irmãos, examinar as Escrituras, porque a salvação, meus irmãos, a salvação foi dada aos judeus, foi dada, meus irmãos, aos judeus. Mas diz a Bíblia que quando Jesus veio, eles não rejeitaram tanto, meus irmãos, que pediram a crucificação de Jesus.
Pediram, meus irmãos, que soltasse Barrabás, que era bandido, que era salteador, para, meus irmãos, crucificar Jesus. Porque, meus irmãos, eles não acreditavam, não creram que o Messias tinha vindo de Deus para preparar o caminho para eles passarem para ir para os céus. Porque se Jesus não tivesse vindo, irmãos, tadinho de nós, aonde nós estaríamos hoje? Aonde você estaria? Lembra aí, meus irmãos, quanto livramento Deus tem te dado? Quantos livramentos, meus irmãos, o Senhor tem te dado? Quantos livramentos Deus tem me dado, para que eu pudesse estar aqui hoje pregando a sua palavra? Glória a Deus. Por isso temos que pregar a palavra da verdade. Não podemos andar com mentiras, com engano. E o que nós vemos hoje são tantas revelações, meus irmãos, de mentira, de engano, para que o povo venha acreditar nele, para que o povo venha acreditar, meus irmãos, em suas mentiras. E ali, meus irmãos, soltar dinheiro, é tudo por causa do dinheiro, da prata, do ouro. Eles procuram riqueza, procura, meus irmãos, os bens materiais. Agora eu fico meditando, que Deus tenha misericórdia. Aonde que eles vão colocar tantas fazendas, tantos gados, tanta prata, tanto ouro, carros blindados, aviões? Tem pastores aí que tem jatinho, meus irmãos, vai de jatinho. O jatinho vai lá, meus irmãos, em cima do prédio, onde que é a igreja é embaixo, aí em cima tem o prédio em cima. Aí, meus irmãos, o aviãozinho desce lá, pega os milhões, meus irmãos, nos fardos, enche, meus irmãos, os aviãozinhos e sai, meus irmãos, para levar para o banco milhões, enquanto o irmãozinho vem para a igreja, meus irmãos, pensando, meditando na sua fidelidade de trazer o dízimo na casa do Senhor. Ali, meus irmãos, eles estão ajuntando milhões e milhões. Aí eu fico, meus irmãos, perguntando a mim mesmo: Senhor, para onde que eles vão levar esse dinheiro? Por que não ajuda quem precisa? Por que não ajuda, meus irmãos? Então não são crentes, são mundanos, são bandidos espirituais em cima do altar, mentirosos, adúlteros, meus irmãos, são adúlteros, ouvindo músicas mundanas, músicas, meus irmãos, malignas, e estão, meus irmãos, subindo no altar. Mas Deus vai tirar, meus irmãos, vai, já já você vai ver o que Deus vai fazer com esses homens. Eles vão ter, meus irmãos, que reconciliar, ou entregar sua carteirinha e sair fora da presença de Deus, sair fora do altar, porque Deus não aceita mentira nem engano em cima do altar. Precisamos subir aqui com o coração puro, meus irmãos, com sinceridade diante de Deus. Não podemos andar na mentira lá fora e entrar aqui para pegar para os irmãos. Eu não posso orar para os irmãos se eu estiver na mentira, no engano. E tem, meus irmãos, milhares deles, tanto homens como mulheres, homens e mulheres, meus irmãos, que estão no pecado, que estão subindo nos altares. E nós sabemos, meus irmãos, que a qualquer momento vamos se deparar com o juízo final. Ali, meus irmãos, vai acabar tudo, meus irmãos, todos os maus pensamentos malignos, diabólicos, vai acabar ali naquele dia, e cada um será julgado segundo as suas obras, e vai dar conta diante de Deus daquele que cometeu. Feliz e santo é o homem e a mulher que for chamado pelo Senhor. Vinde, bendito do meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Mas, meus irmãos, aqueles que não viveram, que não guardaram a palavra do Senhor, que não viveram a doutrina verdadeira de Jesus, será, meus irmãos, lançado no lago de fogo, aonde, meus irmãos, será terrível. Será, meus irmãos, o sofrimento mais terrível, porque, meus irmãos, ali aonde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre.
Irmãos, as pessoas que caíram no inferno, eles vão cair de corpo e alma. Não vai só a alma não, vai cair de corpo e alma. E ali, meus irmãos, a temperatura vai derreter eles. Vai derreter, meus irmãos, quando acabar lá embaixo na terra, vai, meus irmãos, recompor novamente. E ali dentro deles, meus irmãos, vai estar cheio de bichos, de micróbios, que vai estar ali, meus irmãos, corroendo a sua carne, a sua alma por dentro, será corroída. Por isso que diz a palavra de Deus, que o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre, nunca sairá dali, irmãos. Vale a pena nós obedecer a palavra de Deus hoje, aleluia. Vale a pena nós guardarmos a palavra do Senhor hoje. Viva hoje, meus irmãos, em espírito e em verdade, como que se Cristo voltasse amanhã, aleluia. Porque ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia nem a hora que o Senhor Jesus vai vir. Eu acredito, meus irmãos, que o Senhor Jesus já se levantou do seu trono. Os anjos já estão ali, meus irmãos, na expectativa, porque não resta mais nada para Jesus vir, aleluia. E o que Ele tem, meus irmãos, insistindo, que você se prepare, que nós nos preparamos, que nós voltamos a Ele e vivemos em espírito e em verdade, para estar, meus irmãos, para ser achados dignos de subir naquele dia glorioso, que vamos ser levados para os céus, aleluia. Oh, glória a Deus. Que Deus abençoe, que Deus guarda você e te dá graça, para que você entenda esta palavra. A vós é dada a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros não será dado, meus irmãos, a todos, não. Por isso, meus irmãos, que eles debatem comigo, porque, meus irmãos, eu conheço a verdade, eu conheço a palavra da salvação, eu sei como fazer, meus irmãos, para ir para os céus, mas eles estão, meus irmãos, voltados para o mundo, estão vivendo, meus irmãos, como vive o mundo, estão lá, meus irmãos, praticando atos pecaminosos, enganando um ao outro, vivendo uma vida, meus irmãos, uma vida terrível, uma vida de pestilência, de adultério, de prostituição, somente pecado, pecado, pecado. Eles não cansam de pecar e continuam, meus irmãos, subindo nos altares. Está entendendo, meus irmãos? Por isso nós devemos orar, buscar de Deus, meus irmãos, sabedoria do Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos venha nos ensinar como viver na sua presença para ir para os céus. Amém? Amém. Nós vamos preparar um dia da semana para trazer ensinamento da palavra de Deus. Acredito que a quinta-feira, né? Quinta-feira será um dia bom, não é não? Não vai ser um dia melhor na quinta-feira? Para nós trazer o ensinamento. Quem pode vir na quinta-feira? Quem pode vir? Só o irmão? Não é ninguém, irmãos? E na terça? Se nós fazer na terça, quem pode vir na terça? Só uma irmã. Vai ter que fazer dois, na terça e na quinta, né? E na segunda-feira, quem pode vir na segunda? Oh, meu Deus. Vamos fazer na quinta-feira, meus irmãos. Quinta-feira. Deus vai preparar, vai dar a vitória. Os irmãos vão vir para participar do ensinamento da palavra de Deus. Você que já aceitou Jesus e quer descer as águas batismais, você vai precisar entrar, meus irmãos, aí no aprendizado, como que é a doutrina na igreja Deus de Abraão, como que tem que viver, meus irmãos, para se batizar. Amém? O batismo é o sepultamento do pecado. Quando nós descemos as águas batismais, o nosso pecado foi embora ali. Por isso que eu prego, meus irmãos, aqui na doutrina do Senhor, que não podemos batizar em tanques. Oh, meus irmãos, abra tua mente. Não existe batismo em tanques, meus irmãos.
Batismo em tanque não é verdadeiro. Não é, meus irmãos. Tem que ser em águas correntes. Ah, mas pode ir na represa? Represa pode. Represa é águas correntes. Amém? Amém, meus irmãos? Amém. Mas em tanque e piscina, não existe batismo em tanque e piscina. Não existe, meus irmãos. Amém? Vamos orar a Deus? Deus te abençoe, Deus te guarda, que a bênção de Deus possa estar na tua vida e você aprender como viver na presença do Senhor. Glória a Deus. Hoje, meus irmãos, 18º dia da campanha, a unção de Deus na família. Nós vamos fazer esta oração. Vamos orar, meus irmãos, em favor da nossa família. Ore em favor da sua família. Glorioso Deus, eterno Pai que estás nos céus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, nós estamos, ó Deus, mais uma vez, ó glória a Deus, reunido, meu Pai, na oração, meu Deus, em favor do nosso lar, da nossa casa, da nossa família. Vem, meu Deus, abençoar os meus irmãos, vem abençoar minhas irmãs, venha, Senhor, abençoar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os irmãos internautas. Venha, Senhor, abençoar a cada um, venha dar a bênção, venha dar a vitória, em nome de Jesus Cristo. Unge, Senhor, o meu lar, unge o lar dos meus irmãos, unge o lar das minhas irmãs, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos internautas. Quarta-feira estaremos no altar em nome de Jesus.